Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa segunda videoaula de algoritmo, introdução à lógica de programação. Meu nome é Theo Almada e é um prazer estar aqui novamente aí com vocês através do portal ClickSal. Hoje um pouco mais solto, né, do que na primeira videoaula. Na primeira videoaula eu estava ali meio tímido, apesar de vocês não estarem me vendo aí, mesmo assim eu sou tímido pra caramba. Mas é isso aí, pessoal. A dica de hoje é o seguinte: se você baixou o programa Visual G, que é que a gente vai utilizar, e a apostila no qual a gente está estudando, muito bem. Se você não baixou, vá lá, dê uma pausazinha no vídeo, baixa lá a primeira videoaula lá de introdução ao algoritmo. Na descrição do vídeo tá lá a opçãozinha do download. Faça o download, volte aqui para que a gente possa dar sequência no curso. Então, pessoal, na primeira videoaula nós vimos aí o que é algoritmo, né? Ou o que são algoritmos, né? Vimos o uso do algoritmo no nosso dia a dia, que o algoritmo ele é tudo que precisa de uma sequência lógica, que parte de instruções. Vimos exemplos como trocar o pneu de um carro, a receita de uma comida, vimos o algoritmo de fritar um ovo. E isso tudo, né, pessoal, como foi dito na primeira videoaula, nada mais é do que algoritmo não computacional. Por quê? Porque ele não pode ser executado por um computador. E hoje nós vamos iniciar desse princípio, que é o algoritmo computacional, né? Que é o que mais nos interessa. Então vamos lá. O algoritmo computacional a princípio você precisa entender que o computador ele é dividido em duas partes, né? Em hardware e software. O hardware eu costumo definir que é aquilo tudo que você pode tocar ali do computador, as peças ali, placa de vídeo, HD, placa de rede, a placa-mãe. Então, resumindo, é as partes físicas do computador, né? E o software é a parte lógica, ou seja, aquilo que você não consegue ver, que é um programa ali, você não consegue ver os dados ali sendo processados, os códigos e, e, e tudo mais, né? Então, para que um computador possa executar diversas tarefas, como fazer um cálculo, fazer uma impressão, que você possa usar um editor de texto ali, é necessário um programa, né? E um programa ele nada mais nada menos do que um conjunto de milhares de instruções, né? Que indica o computador passo a passo o que ele tem que fazer. Logo, um programa nada mais é do que um algoritmo computacional descrito em linguagem de programação. Veja a sequência aqui, galera. Ó, logo, um programa nada mais é do que um algoritmo computacional descrito em uma linguagem de programação. Ou seja, se você não conhece o algoritmo, para você se adentrar na lógica de programação é um pouquinho mais complicado. Eu costumo dizer que o algoritmo ele é o beabá da lógica de programação, né? Você primeiro tem que aprender o beabá para fazer o restante, para ler, escrever e tudo mais, né? Uma linguagem de programação contém os comandos que fazem o computador escrever algo na tela, realizar cálculos aritméticos, receber entrada de dados via teclado e outras milhares de coisas, né? Eu queria dar um toquezinho aqui para vocês, é que a princípio vocês já se acostumem com esses dois conceitos. De dados, né, que são os valores de que precisamos para resolver um problema, né, são nome, números, e tudo mais que é usado aí dentro de um programa aí, né? E código, que são os comandos e instruções que usaremos para manipular esses dados, né? Manipular esses valores. Então, a linearização das expressões. Então, as construções do algoritmo que realiza cálculos de matemática, toda expressão aritmética deve ser
linearizadas, ou seja, colocadas em linhas. Devemos também fazer o mapeamento dos operadores aritméticos tradicionais para o português estruturado, nosso Portugal. Como é que funciona esse mapeamento aqui dos operadores aqui, ó? É o seguinte, mais um pouco à frente aqui, nos operadores relacionais, lógicos, aritméticos, a gente vai ver como é mais detalhadamente que é feito esse mapeamento, né? Como vocês podem observar aqui, né? O tradicional e a expressão aqui em forma linear. Esse mapeamento que estamos falando é saber aqui, ó, dentro dessa linearização, quem é que vai ser somado primeiro, dividido ou multiplicado? Quem que vem primeiro? Qual é a operaçãozinha que vai ser realizada primeiro, por segundo e por terceiro? Esse é o mapeamento. E isso a gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente, lá nos operadores, lá que a gente vai conhecer qual é o operador que tem sua prioridade aí dentro do parênteses, fora do parênteses e assim por diante. Temos outro exemplo aqui, ó, do cálculo de uma média, onde média é igual ao número 1 mais número 2, dividido pela quantidade aqui, ou seja, por 2. Colocando de forma linear, temos aqui da mesma forma, número 1, número 2 dividido por 2. Observe que eu coloquei dentro de parênteses aqui, ó. Esse é um pouco do mapeamento, porque em algumas calculadoras, se você fizer dessa forma linear aqui, sem o parênteses, fazer a soma de número 1, número 2 e dividir por 2, ele não vai dar o valor exato da média. Por exemplo, se eu tivesse o valor 2 aqui, número 1, e o valor 2 no número 2, que dá 4, né? E 4 dividido por 2 aqui é 2. Mas se você fizer essa soma aqui, ó, de forma linear, sem um parênteses, ele não vai dar 2. Por incrível que pareça, ele vai dar... Deixa eu ver aqui. Vai dar 3. Se você está com dúvida, pega a calculadorazinha do celular aí, no próprio Excel, e faça essa matemáticazinha sem usar o parênteses. 2 mais 2 dividido por 2 vai dar 3. Está errada a nossa média. Mas isso, como eu falei, a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui nos operadores e ver qual tem sua prioridade aí no nosso português estruturado. Operadores aritméticos. Simples, os mesmos da matemática. Nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, a divisão inteira, ó, que é a barra invertida, exponenciação, onde você coloca o 2 aqui, ó, o circunflexo, e o que vem depois é o expoente, né? Temos a base e o expoente de um lado. E o módulo do resto, que é a porcentagem. Eu não vou me adentrar nesses operadores aritméticos, porque eu creio que você tem a noção de cada um, né? Porque eles partem lá da matemática. Se não conhece, eu sugiro que você dê uma olhada aí em um livro de matemática sobre o que é esses operadores. E aqui onde a gente entra começar a entender a mapeação lá de ordem, lá, ó, a prioridade de operação. No caso dos operadores aritméticos, a nossa primeira prioridade é a multiplicação, a divisão e depois o resto da divisão, nessa prioridade. Ou seja, no nosso caso lá da média, como nós colocamos em parênteses, primeiramente se resolve o que está dentro de parênteses. Por isso ele fez primeiro a soma aqui, ó, a subtração, e depois que ele fez a divisão. Porque quando a gente coloca dentro do parênteses, a nossa prioridade é o que está dentro do parênteses. É uma ordezinha que vem da matemática também, parênteses, colchetes e blá blá blá. Só que no nosso caso, a gente não usa os colchetes.
usa mais em outras funções, em lógica, em uma linguagem de programação, mas não para fazer esse mapeamento aqui de prioridade aqui de operações. Mas que você tenha em mente que primeiro, ó, multiplicação, divisão, depois o resto da divisão e por segundo, adição e subtração, de forma normal. Opa. Agora vamos conhecer um pouco dos operadores relacionais, onde temos maior, menor, né? Maior ou igual, que é a setinha virada aqui o igual, menor ou igual, igual e diferente. É muito importante, pessoal, que vocês aprendam isso aqui, ó. É um pouquinho chato, é necessário que você decore, mas é muito necessário mesmo, realmente, que você aprenda. Principalmente os operadores relacionais. Por quê? Porque quando lá na frente que você aprender os operadores lógicos, você vai usar muito o operador relacional. Se você não sabe nem o que significa, como é que você vai aprender, né? Então aconselho aí, dê uma pausa aqui, cubra esse lado aqui, ó, com a mão, o lado do português estruturado, e tente adivinhar, faça num papel. E se você já sabe, parabéns, né? Vamos seguir em frente. E aqui temos os operadores lógicos, né? Multiplicação lógica, adição lógica e negação. No nosso português estruturado, temos o E de multiplicação lógica, só um minutinho aí, pessoal. Pois é, pessoal, voltando aí. Desculpa aí, demora aqui. Minha sinusite é braba aqui, aí a garganta começa a coçar, eu começo a tossir. Então voltando lá, né? Os operadores lógicos. A multiplicação lógica no português estruturado nós temos o operador E. O operador E ele resulta em verdadeiro se ambas as partes forem verdadeiras. Ou seja, para mim usar o operador E, eu preciso trabalhar com duas condições, no qual as duas condições se as duas condições forem verdadeiras, ele vai me retornar um valor verdadeiro. Não se preocupe em tentar entender muito a fundo isso, mas só decore isso, os operadores. Operadores E retornam um valor verdadeiro se ambas as partes forem verdadeiras. Decore isso, guarde isso no seu coraçãozinho, que mais lá na frente, quando a gente for trabalhar com isso na prática, você já tem isso decorado, esse conceito já contigo, e vai ser bem mais fácil. Isso eu te garanto que vai ser bem mais fácil. Você vai saber direitinho onde usar. Não se preocupe agora. Eu sei que você deve estar pensando, rapaz, mas onde é que eu vou usar isso aí? Para que vai servir isso aí? Espere que quando a gente for para a prática e você já tiver isso contigo aí, carregando esse conceito contigo, vai ser bem mais fácil, isso eu te garanto. Não espere chegar a práticazinha lá no Visualg para você decorar isso e aprender isso aqui, não. Aprenda logo que quando chegar lá vai ser bem mais fácil. Temos o adição lógica, né? Que é o OU. Diferente do E, ele resulta em verdadeiro se uma das partes for verdadeira, ou seja, se eu tiver duas partes, uma for verdadeira e a outra for falsa, ele vai me dar um resultado verdadeiro. Decore isso, não se esqueça. E o negação, que é o mais fácil. Que se eu digo que uma coisa é verdadeira, ele me nega e diz que é falso. Entendeu? Aqui, ó, negação nega uma afirmação invertendo seu valor lógico. Se for verdadeiro, ele se torna falso. Se for falso, ele se torna verdadeiro. Para você aprender ou carregar contigo aí, enquanto você não aprender aí decoradamente aí e tirar suas dúvidas, tem aqui embaixo aqui, ó, o que nós chamamos aqui tabela da verdade. Onde você tem o A como verdadeiro, o B como verdadeiro,
o verdadeiro como falso, o A como verdadeiro, o B como falso, o A como falso e o B como verdadeiro, o A como falso e o B como falso. E aqui, ó, utilizando ó, esses dois valores aqui e utilizando os operadores, ó. O operador E aqui no meio, onde ele diz A e B, aí ele está dando já a resposta aqui como verdadeiro. Como o nosso significado diz que se ambas as partes for verdadeiro, o operador E ele resulta em verdadeiro. E aqui nós temos A como verdadeiro e o B como verdadeiro. Então nossa resposta é verdadeiro. Na segunda operação, ó, o nosso valor de A é verdadeiro e o valor de B é falso. Então o nosso resultado de A e B é falso. Por quê? Porque ele só resulta em verdadeiro se ambas as partes forem verdadeiros. E aqui não é. Na terceira opção, a mesma coisa. O nosso A se torna falso e o nosso B verdadeiro. Então, A e B é falso, porque ele só resulta se ambas as partes forem verdadeiras. E na quarta questão, eu não vou responder porque já está chato, né? Você já sabe. O A e B, o operador E só retorna um valor verdadeiro se ambas as partes forem verdadeiras. Se não for, ambas as partes não forem verdadeiras, que é o caso desses três últimos, sempre vai ser falso. O operador E, ele só necessita que uma das partes seja verdadeira. Então, ó, A e B, A ou B é verdadeiro, porque o A é verdadeiro e o B é verdadeiro. A ou B é verdadeiro, porque ele só necessita que uma das partes seja verdadeira. No nosso caso aqui o B não é, mas o A é. E assim por diante. O A é falso, mas o B é verdadeiro. Então, A ou B, verdadeiro. E no último caso aqui, ó, A ou B, falso e falso. Então, meu A ou B vai ser falso. E essa é a nossa tabelinha da verdade. Simples. Sente em frente a ela, namore ela um pouquinho, observe. Pode parecer difícil, mas não é. É tudo uma questão de dedicação. Ó, negação A. Não há. Se A é verdadeiro, ele vai negar e vai dizer que é falso. E assim por diante. A é falso, ele vai negar e dizer que é verdadeiro. E no B é a mesma coisa. Ó. O B aqui está verdadeiro, ele está dizendo ó, não B. O B é verdadeiro, não B é falso. O B é falso, não B é verdadeiro, na segunda opção. Sente, pause, volte o vídeo aí quantas vezes você quiser. Como eu já falei lá na primeira aula, lá você tem o poder do pause, né? Você tem o poder de apertar a tecla pause e voltar o vídeo, dar o play quantas vezes você quiser, até você pegar isso aqui, né? E aqui, ó, como os nossos operadores lá aritméticos, nós temos a ordem de procedência dos operadores lógicos, que agora aqui ele engloba mais um pouco, ó. Em primeiro, né, a gente estiver trabalhando ali com operação que tenha operadores aritméticos e operadores lógicos, a ordem de prioridade é essa aqui, ó. Operadores aritméticos seguindo a ordem de precedência indicada, ó. Seguindo essa nossa ordem aqui, ó. Primeiro multiplicação, depois a divisão e terceiro o resto da divisão. E por segundo, adição e subtração. Depois, nós temos operadores relacionais. Ah, mas você não falou a prioridade de procedência dos relacionais. Tanto faz. Ele sempre vai executar aqui ó, como segundo os operadores relacionais. Independente de ser maior, menor, igual, tanto faz. Ele sendo o operador relacional, ele vai ser executado por segundo. E por terceiro, são os operadores lógico não, de negação. E quarto, os operadores lógico e. E por último, os operadores ou, certo? Decore isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante, principalmente se você estiver
fazendo algoritmo de cálculos, programas que vão pegar muito números e fazer testes lógicos. Isso é muito importante, essa ordem de precedência aqui entre os operadores. Decore isso aqui, ó, quem que vem primeiro, quem que vai ser executado por segundo, do terceiro, quarto e assim por diante. Pause o vídeo, volte e até você aprender. Não deixe para tentar aprender isso aqui na hora que você já estiver ali construindo algoritmo, ali fazendo seu algoritmo. Vai ser bem mais difícil. E aí, como exercício aqui para a gente praticar, eu trouxe isso aqui, ó. Dadas as seguintes variáveis, as seguintes atribuições às variáveis. Número 1. Isso aqui já é um intuitozinho para você se aprender com um pouco do ambiente lá do Visual, né? Onde eu tenho a palavra var aqui, ó, que quer dizer minhas variáveis, e os nomes das variáveis aqui, ó, número 1, número 2, número 3 e número 4 do tipo inteiro, né? Onde eu dei os valores aqui, ó, de 10 para o número 1, o valor de 5 para o número 2, o valor de 200 para o número 3 e o valor de 200 para o número 4. O que eu estou propondo no exercício é o seguinte, que a gente verifique se essa seguinte expressão, ó, número 1 mais número 2 é maior do que 10. E número 1 mais número 3 é maior do que número 4. Essa expressão ela é verdadeira ou falsa? Lembrando que o nosso operador e eles não retornam um valor verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Pessoal, esse exercício nós vamos trabalhar tudo isso que nós vimos agora há pouco, que é as questões da ordem de precedência dos operadores. A gente vai trabalhar os operadores relacionais, né? E os operadores lógicos. Tudo aquilo que eu falei para vocês, e principalmente aqui, ó, essa ordem de prioridade, conta aqui agora. Se vocês quiserem, eu sugiro aí, se vocês entenderam bem a sequência, a precedência de operações e para que serve cada um, dê uma pausa no vídeo, pega um caderno e a caneta, um lápis de preferência, né, que vocês vão apagar muito, e copie isso aqui, ó, esse exercício no papel e tente resolver e chegar ao resultado se é verdadeiro ou falso. Depois dê o play. Se você não entendeu bem, então não tente fazer sozinho, que você só vai remoer a cabeça. Vamos começar a resolver. Ó, vamos analisar as etapas necessárias. Primeiro, resolve-se primeiro o que está dentro do parênteses. Ó, onde eu tenho dizendo que número 1 mais número 2 é maior do que número 1. Então é o mesmo que eu dizer que 10, ó, 10 de número 1 mais 5 de número 2 é maior do que 10. Então, calma aí. Como vindo na tabela de precedência, primeiro a gente vai resolver, ó, a soma, certo? Como aí a soma, se tu falou na tabela de precedência, primeiro a multiplicação. Mas aqui, ó, realmente é multiplicação, divisão e o resto. E não temos nenhuma delas aqui, ó, trabalhando. Então, seguindo a ordem, nós temos a multiplicação, onde temos 10 mais 5 que dá 15. 15 é maior do que 10. Ó, verdadeiro. Então temos uma condição verdadeira aqui, ó, na nossa primeira operação. Depois temos a segunda questão, que é número 1 mais número 3 é maior do que número 4. É o mesmo que dizer, ó, que 10 mais 200 é maior do que 200. Assim também nossa resposta é V, já que 10 mais 200 é maior do que 200.
Então, assim, nossa expressão se resume em V e V. Na tabela de verdade, aprendemos que a preposição V e V, o resultado será V, ou seja, número 1 mais número 2 é maior do que 10 e número 1 mais número 3 é maior do que número 4 é verdadeiro, porque temos o operador E, eles não retorna um valor verdadeiro se as duas condições for verdadeira. E aqui nós temos duas condições verdadeiras. Portanto, o nosso resultado é verdadeiro. Então é isso aí, meus colegas. Operadores relacionais, operadores aritméticos, operadores lógicos. Esse aqui é um básico, é um princípio. Eu sugiro que você faça uma pesquisa na internet. Eu não coloquei muito exercício disso aqui para a gente, porque, como eu já falei e repito, você tem o poder da pausa aí, de ir e voltar a hora que quiser e aprender direitinho. Mas é basicamente isso, você saber quem que vai resolver primeiro. Se aqui nós tivéssemos uma multiplicação, né, se resolveria primeiro a multiplicação. Então, o que é importante? A ordem de precedência dos operadores e entender o que é cada operador lógico, certo? Então vamos lá, pessoal. Eu vou encerrar por aqui para que a gente possa iniciar na estrutura aí do algoritmo na próxima aula e já começar a praticar isso aí. Sugestão: deixe seu comentário aí no vídeo. Se você quer ver, ver e participar de outro curso aí na área de informática aqui no nosso portal aí, ClickSal, deixe seu comentário aí no vídeo, sua indicação aí, que assim que a gente encerrar esse de algoritmo, a gente vai estar iniciando outro curso e de acordo com as sugestões aí a gente vai dar preferência àquilo que o pessoal quer. Estude bastante e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser, pessoal.